Agora eu vou pegar aqui os desenhinhos pra gente olhar a questão do quanto a gente pode quebrar os desenhos meio que em cilindro, né? Me dá um segundo rapidinho. Uhum. Perfeito. Beleza. Então aqui, ó. Como que eu sei como convergir esse cilindro? Porque eu sei que o meu eixo central está aqui. Formando um ângulo de 90. Coincidentemente, isso aqui me facilita achar a posição central para eu saber onde posicionar a minha mão. Também me facilita nisso. O dedo do meio vai ficar no eixo central. Mais ou menos, exatamente. Então você vai vendo o quanto que a gente vai fazendo a utilização. Tá posicionado mais ou menos assim. É porque aqui é meio estilizado e talvez o cara não prestou tanta atenção. Você vê que até dá uma giradinha pra borda. Mas se fosse Uhum. certinho, a gente ia estar convergindo esse cilindro desse jeito aqui. E achando a nossa metade, a nossa posição central aqui do onde estaria o pé. Mesma coisa aqui. E cara, tudo a gente pode fazer quebrar em cilindro. Eixo central. Se aqui é a metade, aonde que vai parar a outra parte da armadura? Deixa eu puxar essa pro lado. Como que eu vou convergir? Como que eu vou fechar? Faz sentido? Faz. Quando é diagonal assim, é mais chatinho, né? Mais complicado. É um pouco mais difícil, mas ela vai continuar. Aí você vai. É porque aqui ele tá meio cortado, né? Mas se a gente faz aqui o nosso cilindro perfeito. Tá, porra. Aonde que tá o nosso eixo menor? Aonde que tá o nosso eixo maior? Aonde que tá o nosso eixo central? É fácil achar o eixo central porque se eu fizer pra cá eu tô errado. Porque não vai fazer 90. Então eu Uhum. sei exatamente onde que é essa angulação e essa convergência.
Aqui ele cortou. Ele cortou nessa ponta, então ó, iria mais ou menos talvez até aqui, do outro lado da armadura. Claro, o cara usou isso, ele calculou o eixo central para fazer essa armadura e tal. Provavelmente não, ele faz essas paradas mais intuitivamente, né? Mas se a gente quiser fazer uma parada que é um pouco mais técnica, um pouco mais certeira, a gente tem essa ferramenta. Eixo curto. Eixo central. Aqui não tem nem como, porque ela abre, né? Mas teoricamente o meu cilindro ele se fecha aqui. E tudo ele é meio que cilíndrico, olha aqui. Essa armadura, olha como a gente tem uma sensação de profundidade por conta da convergência que a gente vai fazendo em relação ao nosso eixo central aqui. Aqui ele podia ter até aberto aqui um pouco mais do que esse. Esse aqui ok, fica mais assim. Quanto mais a gente vai indo para lá, mais a gente vai abrindo o cilindro. E nisso para tudo, né? Tipo assim, se aqui essa minha faixa tá aqui, na hora que eu for desenhar, então aqui eu tenho meu cilindro, olha só. Continuando o raciocínio, que eu tenho meu cilindro aqui, que envolve o corpo dele, que é essa fita. Se a gente vai esticando o boneco até o chão, na hora que eu for desenhar, vamos dizer que ele tem uma bota, na hora que eu for desenhar essa bota, e isso acontece com muita gente, a galera desenha a bota aqui, com esse cilindro aqui. Aí o que acontece? Não me parece crível. Por quê? Porque se esse meu cilindro ele tá nessa posição e eu vejo isso desse, eu tenho que ver mais do meu outro cilindro que está mais abaixo. Então a minha bota ela vai estar mais ou menos aqui. Faz sentido isso? Sim. E o que vai acontecer? Na hora que eu continuo, batata da perna e tal, não sei o que. Aí eu chego no meu pé. O meu pé atrás ele é o que no calcanhar? Ele é meio cilíndrico, a parte que aperta no chão. Então aqui ó, vai ser mais arredondado ainda. Esse osso que vem, esse ligamento aqui que bate no calcanharzinho aqui. Faz sentido? Uhum. É a mesma coisa para outra lá. Então, isso é uma das coisas que eu queria que você notasse. Cilindro vai chegando pro horizonte, vai se afastando do horizonte,
vai tendo essa rotação, vai aparecendo mais. Até o ponto que a mesma coisa, por exemplo, eu desenhei aqui um plano. Conforme ele vai descendo, aonde esse cara estaria apoiado? Ele não está apoiado num plano assim. Ele está apoiado num plano que é mais assim. A gente vê mais. Faz sentido isso aqui? Sim. Em a pé assim é bizarro. Tá meio torto, né? Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Acho que esse aqui ficou muito grande. E aí o que normalmente a gente sempre usa, né, em desenho? Acessórios que eles envolvem a forma. E normalmente eles são cilíndricos para a gente poder mostrar a posição do cilindro e dar essa tridimensionalidade. Repara que sempre tem acessórios cilíndricos que eles vão mostrar sempre a posição para onde está virado o membro, né, o objeto. Uhum. Não é de graça que tem isso aqui. É para mostrar que está apontado para lá. Não é de graça que isso está aqui. Não é de graça que isso aqui está um cilindro mais assim. Mostrando o pescoço virado assim, o encaixe da coluna que faz isso. É sempre tentando indicar a forma do membro, a forma do braço. Faz sentido? Espero que sim, cara. Faz sim. Eu entendo o quanto não é muito empolgante cilindro, mas a aplicação disso no trabalho faz, uma diferença muito absurda. É por isso que eu ponho uma aula exatamente separada só de cilindro, porque tem que ser muito bem entendido. Bom, dito isso, você tem alguma dúvida dessa parte de cilindro? O que a gente viu? Vamos dar uma revisada. A gente viu que o plano em perspectiva, quanto mais próximo da linha do horizonte, mais achatado ele fica, mais achatado fica a elipse. A elipse se afastando da linha do horizonte, mais a gente vai conseguindo ver ela. Uhum. Né? Então, logicamente, uma das extremidades do nosso cilindro a gente vai conseguir ver menos, vai ser mais achatada, e quanto mais longe da gente a gente vai conseguir ver mais aberta. Né? Então, a gente virando o cilindro de posição também na linha do horizonte, a mesma coisa vai acontecer para cima, né? Aqui está mais perto da gente, mais distorcido, mais longe da gente, mais visível. Mais perto da gente, mais distorcido, mais longe da gente, mais visível. A gente viu os eixos que tem no cilindro, eixo curto, eixo longo, eixo curto, eixo longo, e o eixo central, que com o eixo longo faz uma relação de 90.
A gente viu que o eixo central forma essa relação de 90 com o eixo longo e também chama de relação em T. E a gente pode usar ela para convergir o nosso cilindro, dando uma relação melhor de profundidade. O eixo curto vai ficar sempre no mesmo lugar que o eixo central. Mais ou menos, eu acho que o ideal é você tentar ver essa relação de 90 aqui. Uhum. Tá? Essa relação de 90 com eixo longo. Está realmente formando Eu essa tô dizendo porque, angulaçãozinha. por exemplo, com relação àquele lá de cima, se eu fizesse o eixo central errado, um pouco mais para baixo, ele ainda estaria Uhum. com um ângulo de 90, com o eixo longo, mas estaria fora do eixo curto, digamos assim. É, me, Então, me parece que sim. Mas assim, o principal realmente de pegar é essa relação do eixo longo com o central para você convergir. E essa relação da elipse ela ser mais fechada na parte que a gente está mais próximo da gente, mais aberta conforme ela vai se afastando. E a gente viu essa questão de poder utilizar, de utilizar esses cilindros em objetos, né? Então, conforme a gente vai se afastando em relação a gente, mais vai abrindo os nossos cilindros. E a gente pode utilizar acessórios e roupa, etc., para indicar os cilindros, né? Com a quantidade de cilindros que a gente tem. E aí, de exercício na semana. enquanto você escreve aí, me dá mais um minutinho, por favor. Vai lá, de boa. Desculpa aí. De boa, cara. Pronto. Beleza. E tentar desconstruir o como que eles ficariam. Esse aqui ele tá muito pra frente, né? Isso aqui tá quase um círculo. Mas aqui a gente ia achar aonde que estaria o central, né? Então se tentar ver mais ou menos aonde que é o central. Achar o eixo longo. Fazer a convergência. Aí você nomeia. Eixo central. Eixo longo. E lá atrás, como é que vai ser o seu fechamento? Não pode ser exatamente igual a esse. Tem que ser mais visto ainda. Tem outros cilindrinhos aqui. Então você vai fazer desconstrução de objetos cilíndricos, tentando entender as relações. Tá? Você não precisa fazer muitos. Faz aí, sei lá, uns 5, tá bom. Umas 5 paradas dessas. Faz isso aqui de aquecimento. Tá? Aí o seu exercício 2 vai ser desenho de personagem utilizando acessórios cilíndricos. Então, cinto,
bota, roupa, sempre pensa no como que o cilindro ele pode contribuir para a visão tridimensional do seu objeto. E aí na semana que vem eu vou verificar a posição dos cilindros, se está coerente. Então, vamos colocar aqui, você vai fazer 5, né? Antes de fazer o seu personagem. Essa semana você pode, obviamente, utilizar tudo que a gente já tá vendo, uma silhueta, a construção e tal, assim, tudo que a gente já viu, mas eu quero que dê enfoque nisso aqui, tá? Então assim, eu não vou pegar tanto no pé em relação às outras coisas. Pintura também não, então assim, mais pensar nos cilindros. Vamos tentar focar mesmo, isolar o problema. Então dessa vez vamos pensar realmente nessa parte do cilindro. Tenta dar convergência para os seus cilindros. Claro, tem alguns lugares que a gente não consegue convergir. Por exemplo, tenho aqui o meu antebraço. O antebraço, por natureza, ele tem um formatinho mais assim, né? Então é difícil. Como é que você vai fazer o antebraço, né? Você vai fazer o antebraço assim? Não faz muito sentido. Mas assim, onde a gente puder, tenta convergir o cilindro. De qualquer jeito, no fechamento a gente vai dar em uma angulação diferente. Entendi. Bíceps. Beleza? Beleza. É isso, cara. Quer perguntar alguma coisa? 3, se você tiver tempo, você pode fazer mais da... Geoforms. Você pode fazer mais um daquele. Que é a pintura das formas básicas. Uhum. Mas isso aqui é importante, cara. Não pensa que não é. Com certeza é. Não, de maneira nenhuma. Eu mais penso que não seja importante, até porque até aqui, em todos os meus desenhos que eu mostrei pra você me mostrou os cilindros que estavam errados e fez todo sentido. E motivo, né? Agora, aprendendo como faz, então, não é que de assim, às vezes é chato ficar ouvindo, não ouvindo, né? Estudando sobre isso. Sim. Mas é necessário, como você mesmo disse. Você pode fazer análise de artista e olhar os cilindros deles também. Quando você fizer desconstrução. Faz no real também, tá? Então, tipo assim, o real é muito bom de se fazer. Mas se você quiser pegar um artista também, não vejo problema. Não vai pegar artista muito zoado,